Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais um dia para o nosso devocional de 30 dias de jejum e oração. Hoje é o 12º dia. E o nosso devocional, por amor a Deus, ame e perdoe seu irmão. A chamada de Jesus para a nossa vida é imediata, gradual e crescente. Após recebê-lo como Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo morando em nós e jamais estaremos sozinhos. À medida que caminhamos com Ele, seremos mais parecidos com Jesus. O primeiro mandamento a obedecer é amar a Deus sobre todas as coisas, obedecendo-o como prova desse amor. No entanto, Jesus nos convida a ir além. Mas eu digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. A Bíblia relata a história de José, um homem que ainda jovem foi escarnecido e vendido por seus irmãos. Seus maiores inimigos estavam dentro de sua casa. E a vida seguiu-lhe, apresentando outros inimigos. José tinha duas escolhas: olhar para si e chorar as suas dores, o que significaria estagnar no lugar de dor, ou olhar para Deus, conhecendo o seu cuidado e a sua presença em todos os momentos e prosseguir avançando. Ele decidiu calar o seu e seguir a vida em amor a Deus. Anos mais tarde, ele teve a oportunidade de salvar da fome o seu povo e os seus irmãos e não negou o favor e o perdão. Foi isso que Jesus fez a nós, mesmo sem merecermos. Ele olha para nós com amor e graça. E de semelhante modo diz para olharmos a nossos irmãos: você não está sozinho, o Espírito Santo lhe ajudará a fazer isso. Ore, declarando seu amor a Deus e pedindo a Ele graça para obedecê-lo, amando e perdoando seus irmãos. Texto para refletirmos, Gênesis capítulo 45, versículo 1 ao versículo 15. Então José se podia conter, não se podia conter diante dos seus irmãos e clamou: fazeis sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam passados ou pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por amor ou por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos de subir a meu pai e dizer-lhe: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e a tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos a fazer descer a meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Meus queridos, vamos lá. Nós temos aqui uma história bastante conhecida de um jovem que é vendido pelos seus irmãos. E agora o ponto de reflexão é exatamente sobre isso, onde ele poderia chorar suas mágoas pelo fato de ter sido vendido pelos seus irmãos, ou ele poderia entender aquilo como um propósito, porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados pelo seu decreto. José entendia muito bem isso, portanto ele não ficou com raiva nem com ódio dos seus irmãos, mas entendeu que mesmo diante de uma atitude covarde dos seus irmãos vendendo, haveria então um propósito da parte de Deus para livramento do seu povo. Então nós, muitas das vezes, diante de um processo, diante de uma injustiça, nós podemos enfrentar de 2 formas: ou se vitimizando e se fechando num casulo onde a gente não vai sair para lugar algum, ou a gente aceitar aquela situação, pedindo graça a Deus para extrair dali algo de bom.
Então a pergunta que devemos fazer diante de uma prova é: o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Pois tudo necessita de um aprendizado para passarmos a situação e subirmos de nível. Guarde essa palavra no teu coração e até amanhã. Deus abençoe.